Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sempre sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, mais uma edição do programa Lux Esotérica está indo ao ar, dando continuidade aos nossos estudos do livro de Charles Webster Leadbeater, O que há além da morte. Este livro desse grande ocultista, grande teósofo, grande maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, um maravilhoso ser humano que, com a sua clarividência, com a sua espiritualidade, dedicou décadas da sua vida para investigar o outro lado da vida. Ouvintes, escreveu esse livro, O que há além da morte, que, com outras dezenas de livros, perfizeram um legado de Charles Webster Leadbeater para a nossa aculturação com esses temas espirituais, ouvintes, principalmente sobre o que acontece com a vida após esta vida física, ouvintes, porque morte realmente não existe. O que existe é a transformação, a continuidade da vida em outra dimensão que já está aqui presente conosco, que nós só não percebemos devido ao embotamento dos nossos sentidos e da baixa frequência com que a nossa consciência funciona. E no dia de hoje nós vamos chegar aqui ao 14º capítulo do livro O que há além da morte, que vai falar sobre as crianças após a morte, né? A mortalidade infantil e quais são as situações que acontecem com as crianças após a morte, já que tanto nós nos preocupamos com as crianças aqui na Terra. O que será que acontece com elas quando elas morrem em tenra idade, prematuramente, e muitos outros detalhes, ouvintes, que Leadbeater vai nos apresentar. E ele começa falando justamente sobre o mistério da morte prematura, e nos diz aqui Leadbeater: a mortalidade infantil é um dos problemas que mais tem desafiado a sagacidade humana. O sentimento de perda de uma criança tem dilacerado numerosos corações, e muitos são os que exclamam: qual a utilidade de uma existência cortada assim em seu desabrochar? As teorias ortodoxas têm se esforçado por consolar os pais enlutados, dizendo-lhes que toda criança batizada e, portanto, morta sem pecado, vai diretamente ao céu gozar a bem-aventurança eterna, e com isso se avantaja em muito as que, tornando-se adultas, arriscam a sua salvação, se não se condenam irremissivelmente. Naturalmente, tão logo começa o homem a refletir, não mais lhe satisfazem semelhantes explicações. Para os estudantes de teosofia, também constitui um mistério o elevado índice de vidas ceifadas na infância. Às vezes recorríamos às vulgaridades que atribuem a causa à prodigalidade da natureza, justificando que, assim como um pé de carvalho produz milhares de bolotas e destas só umas 3 acham oportunidade de gerar uma nova árvore, assim também das inúmeras crianças nascidas a cada dia, só uma porção mínima atingiria a idade adulta por um fenômeno análogo da natureza. No entanto, esta analogia era de todo deficiente, pois não havia paralelismo entre ambos os casos. Reconhecíamos que a perda de uma criança devia corresponder ao karma dos seus pais e que o sofrimento daí resultante era forçosamente consequência de certas ações dos pais em existências anteriores. Mas, conquanto verdadeiro, isso não explicava a parte relativa à alma encarnada no corpo infantil,
e sentimos que outros fatores estariam intervindo nesses casos. E então Leadbeater vai nos explicar como veio então uma luz a esse assunto que tanto preocupava até o próprio Leadbeater e outros investigadores teosóficos. A maneira mais eficaz para explicar o que sabemos da verdade talvez seja uma explicação de como chegou à luz esse tema aos investigadores teosóficos. O primeiro esclarecimento lhes brotou ao observarem o caso de um jovem falecido no verdor de sua vida e seguiram a série de encarnações passadas a fim de conhecer, por pacientes análises comparativas, o método operacional da grande lei da causa e efeito e descobrir as normas que presidem o lugar e a época do nascimento. Com essa finalidade, os investigadores pesquisaram várias séries de vidas que, cuidadosamente observadas, trouxeram então à luz aos fatos deveras interessantes. Então, ele já passa a um problema da reencarnação, ou seja, que muitas vezes essas vidas infantis que terminam tão abruptamente têm relação com acontecimentos kármicos, né, gerados em vidas anteriores, pois a lei de ação e reação, ouvintes, ela é a grande lei de equilíbrio, e a cada causa deve haver, consequentemente, uma reação. E aquilo que nós vemos, na verdade, é a consequência de energias postas em ação no passado, pois o karma humano, ele é lento, e muitas vezes erros cometidos por nós ou até por aqueles que estão à nossa volta só vão desaguar nas nossas vidas em vidas posteriores. Então, Leadbeater relata: o caso acima referido é de dois irmãos que conviveram na Grécia Antiga. Ambos eram fervorosos partidários da filosofia pitagórica, e seu afeto recíproco estava duplamente cimentado pelo sangue e pelo estudo. Para o irmão mais velho, a filosofia pitagórica era o único interesse de sua vida, e empregava a maior parte do seu tempo em estudos e na obra dos mistérios em que era iniciado. Também para o mais novo era a filosofia pitagórica o interesse máximo de sua vida. Porém, também se destacava por suas aptidões artísticas, sendo um dos mais hábeis escultores da época. É de ver que a arte profissional lhe ocupava muito tempo, e apenas contava com as horas de folga para dedicar-se aos estudos da grande escola de Kleinas, uma das grandes escolas do pitagorismo. Felizes em sua íntima convivência, atingiram ambos os irmãos muito avançada velhice, e de tal modo se haviam ligado um ao outro com mútua e poderosa influência que lhes era necessário reencarnarem-se juntos. Mas contra esta necessidade se opunha a duração desigual de sua permanência no mundo mental, né? no plano mental, ou mundo celestial. Pois, enquanto o irmão mais jovem estava já preparado para se reencarnar, nos princípios do século XVI da era cristã, o outro tinha que permanecer ainda 300 anos no plano mental. Isto implicava, seja dito sem irreverência, numa espécie de problema, ainda que simplíssimo, para os senhores do karma. Segundo nossas observações, a duração da vida humana no mundo celestial depende do tempo empregado em esgotar a energia acumulada dos pensamentos e dos ideais, principalmente. E, portanto, torna-se impossível prolongar ou reduzir esse período, a não ser em proporções muito restritas.
É possível diminuí-lo por meio da intensificação da felicidade celestial, mas esse recurso, que se aplica muito raramente, não cabia no caso que estamos examinando. Resolveu-se a dificuldade de maneira muito simples. O irmão mais jovem reencarnou-se num país da Europa Central, e desde cedo lhe vieram à tona suas destacadas aptidões artísticas, conquanto orientadas em linha diferente, pois, ao invés de escultor, foi um gravador, como o foi o seu pai. Revelava grande espontaneidade nesta arte e todos lhe vaticinavam um futuro promissor, quando, subitamente, uma daquelas epidemias da Idade Média lhe arrebatou a vida do plano físico, ao contar apenas 20 anos de idade. Não sem razão, lhe choraram a morte todos os que sabiam a grande perda que ele representava para as artes, e lamentavam o malogrado jovem, cuja brilhante carreira fora tão bruscamente interrompida. Mas passamos a verificar qual foi então o resultado disso. Em sua curta existência física, o jovem gravador acumulou muito pouca energia e, portanto, embora seus desejos e emoções requeressem uma existência astral de mediana duração, foi relativamente curta a sua vida celestial, no plano mental. Com isto, esteve preparado para reencarnar-se em meados do século XIX, 3 anos após havê-lo feito, aquele que havia sido seu irmão mais velho na Grécia Antiga. Então, ouvintes, nós vemos que mortes súbitas, ou mortes em tenra idade, quando não são provocadas por desatinos, das próprias pessoas, ao cometerem crimes, ou se drogarem, se embriagarem, ou andarem por aí a altíssimas velocidades, mortes que acontecem por doenças ou mortes súbitas podem realmente ter a ver com essa situação que Leadbeater escreveu, ou seja, é um ajuste kármico entre grupos de pessoas, no caso aqui entre 2 irmãos, que eles demandavam que se reencarnassem juntos, mas como o irmão mais velho tinha muito mais conteúdo para então colher no plano mental, pois após a morte física nós teremos a vida astral e depois que ela termina nós passamos ao plano das ideias, e quanto mais idealista, mais religiosa, mais filosófica, mais cheia de ideais, de considerações impessoais, maior será a vida da pessoa no mundo mental, chegando a vários e vários séculos. Se verificou que há 2 grupos muito destacados entre essas pessoas que vivem mais no plano mental. Então há um grupo que vive em intervalos de 700 e 700 anos, e há outros que vivem e reencarnam entre 1200 e 1200 anos. Então, se uma alma é desse grupo de 700 anos e a outra pertence ao grupo de 1200 anos, e elas têm um relacionamento muito forte e precisam nascer novamente juntas, fica então um hiato, então uma encarnação mais curta pode acontecer para uma dessas pessoas, e nada há de negativo nesse processo, ouvintes. E até a vida das crianças também pode ser assim também levado. Então, Leadbeater nos falará agora sobre a bênção frequente de uma morte prematura, também falando de um caso que muito acontece. Então, o caso acima já descrito nos demonstra logo que a morte prematura, como a do jovem que aparentemente interrompeu a sua brilhante carreira artística, pode ser
a miúde uma fonte de bênçãos, em vez de prejuízos, como comumente se supõe. Porque, ainda que os dotes artísticos do jovem houvessem achado adequada expressão no século XVI, ele não faria seguramente progressos notáveis em seus estudos místico-filosóficos. Sua tendência nessa direção estava já firmada e absorvia sequiosamente o que de misticismo lhe vinha às mãos. Foi muito influenciado pelos ensinamentos de João Tauler, bem como ligado aos movimentos iniciados por Nicolas da Basileia, também por Cristina Margarida Elner e Henrique Suso. É ainda evidente que, se tivesse vivido mais, pouco teria aproveitado sobre esse aspecto de sua natureza. Em troca, na sua atual encarnação, ambos os irmãos, ainda jovens, ingressaram na sociedade teosófica logo em seus primórdios, e desde então são elementos destacados em suas fileiras, o que demonstra quão benéfica foi a morte do mais jovem em sua existência anterior na Idade Média. Ou seja, as mortes prematuras podem ser um ajuste kármico para que as pessoas melhor se ajustem, em termos temporais, para que elas venham a se reencarnar juntas em outras épocas. E Leadbeater nos fala aqui, dando outros exemplos, falando agora sobre uma vida transformada. Se pudermos raciocinar segundo esta analogia, teremos a explicação de outras existências assim encurtadas. Mas, para melhor elucidar a questão, examinemos outro exemplo que nos permita uma visão de conjunto. É o caso de uma jovem que se reencarnou 2 vezes na mesma família. Sua primeira existência durou apenas algumas semanas e poucos anos depois renasceu dos mesmos pais. Como é natural, os investigadores inquiriram a razão de não haver o primeiro nascimento, satisfeito as condições da existência, como a satisfez o segundo. A indagação se concretizou na seguinte pergunta: que diferença produziram na alma estes poucos anos de duração? Tanto quanto nos é possível saber, em que aspectos a vida começada uns poucos anos depois diferiu da que provavelmente teria sido a sua vida se ela houvesse sobrevivido na vida anterior, poucos anos antes. Uma ligeira consideração nos deu uma surpreendente resposta a esta pergunta. Os pais foram praticamente livre-pensadores antes de encontrar a filosofia teosófica, que prontamente adotaram com ardor e acompanhando-os toda a família com esplêndida unanimidade. Para o jovem estava aqui a diferença. Houvesse ele sobrevivido na ocasião do primeiro nascimento, e teria ultrapassado a puberdade antes de ser iluminado, como aconteceu com toda a família, pela teosofia. Desde que o livre pensamento tem pouco a oferecer para o domínio das paixões, poderia suceder que antes de receber a influência controladora da teosofia, houvesse o jovem contraído muitos maus hábitos que facilmente lhe arruinariam a vida. Mas, graças aos benefícios daquela morte prematura, era ainda muito criança quando sua família abriu os olhos para a espiritualidade e pôde assim preparar-se para assimilá-la ao entrar em contato com ela. O estudo deste caso despertou o interesse dos investigadores, que passaram a pesquisar outros casos de mortes infantis chegadas ao seu conhecimento. Em todos eles constataram esta mesma característica, isto é, de que a existência posterior, alcançada pelo sacrifício da anterior, foi de alguma forma superior, de melhores oportunidades para o desenvolvimento especial, então mais necessário à alma.
Convenceram-se então de que, enquanto a perda do filho servia para extinguir boa parte do karma dos pais, beneficiava não pouco a alma encarnada no corpo infantil. Todavia, pode haver muitas outras razões ainda ignoradas da mortalidade infantil, mas, de todos os modos, em grande número de casos, trata-se simplesmente de um meio de propiciar uma encarnação mais vantajosa. Pode suceder que uma alma esgote as energias que o mantinham no mundo mental e haja de se reencarnar antes de outras almas, as quais estão ligadas a ela por laços kármicos. Nesses casos, a aparente dificuldade de sincronizar as existências fica resolvida com só ensejar a alma uma breve existência terrena intermediária, aparentemente prematura, e pô-la assim em condições de se reencarnar depois, quando seus companheiros de destino se achem em disposição de voltar à Terra. Verificaram-se casos em que o simples retardamento de 1 ou 2 anos determinou incalculáveis diferenças na vida imediata. Tal sucede, por exemplo, quando a criança, numa época de sua vida, recebe a influência de determinado instrutor, que modela o seu caráter, o que não lhe teria sido possível se houvesse nascido 1 ou 2 anos antes, pois então teria sido influenciado por outro instrutor, cujos ensinamentos teriam orientado toda a sua vida numa direção oposta. Nem sempre é possível à alma encontrar a requerida oportunidade de lugar e tempo para se reencarnar, e assim se compreende facilmente que um par de anos de diferença alterem totalmente a suscetibilidade do indivíduo para receber a influência do meio ambiente. É muito interessante essas observações e investigações feitas pelo Charles Webster Leadbeater, porque demonstram, ouvintes, aquilo que nós temos falado aqui no nosso programa. A vida aqui na Terra, ela não pertence a nós. Nós não somos nem paraquedistas e nem fomos aqui condenados por Deus para nascer aqui no Brasil, para ganhar esse salário mínimo que estão pagando aqui, ou para vivermos nessa época de tanta violência ou de tanto sofrimento, ouvintes. É por única e exclusiva vontade, merecimento e karma da nossa alma, ouvintes, que nós estamos aqui. É a alma que provoca a nossa vida aqui na Terra. É ela que planeja a nossa existência aqui. E nós ficamos nessa situação de não sabermos exatamente o que está acontecendo. E já muito bem disse um mestre, eu já citei uma única vez isso aqui num dos nossos programas, mas vou repetir agora. Há uma grande diferença entre, principalmente, os espiritualistas da atualidade e os espiritualistas de épocas muito mais áureas, como foi a época do Egito ou a época da Atlântida, pois nessas civilizações havia toda uma técnica, ouvintes, para fazer a regressão das memórias e nós descobrirmos as situações que nos antecederam para saber o porquê nós estamos nessa situação na atualidade. Ou seja, os esoteristas, os ocultistas do passado tinham informações e haviam técnicas à disposição para se verificar qual é o status da alma e como que ela inclusive planejou essa nossa atual vida. E como muito bem explicou o Leadbeater, muitas vezes não é possível a encarnação simultânea de todas as pessoas que fazem parte de um grupo kármico.
E muitas vezes também é um karma dos pais receber uma criança na sua família que ali se reencarna e ela morre ainda nos primeiros anos de vida. Isso com certeza traz um grande sofrimento para a família e, lamentavelmente, ouvintes, isso faz parte do karma negativo dos pais. Agora, para a criança que está ali, pode ser uma vantagem, como bem disse Lidbita, porque o que acontece com essa alma que vem para a matéria, e isso é um processo muito complicado, ouvintes, é o processo mais complicado que existe, é justamente se engarrafar uma alma, um espírito no corpinho de uma criança, e disso participam os senhores do karma, os seus anjos, as suas hostes, e não devíamos jamais imaginar que nós temos liberdade de fazer o que quisermos com aquele corpo daquela criança que está ali se desenvolvendo, ouvintes, porque ali não está apenas um processo celular, um processo físico, é na verdade um processo espiritual. Mesmo quando há o aborto espontâneo, ouvintes, isso só pode ser determinado pelas circunstâncias kármicas da mãe, do pai e também da alma dessa criança que quer retornar. Porque a família, ouvintes, é o grande caldeirão alquímico onde as piores relações kármicas elas são resolvidas, ou seja, são liquidificadas, são acertadas, ouvintes. Então, o aborto é, na verdade, um feticídio, ou seja, é o assassinato de um ser humano e de uma alma que está retornando ali por meio daquele corpo. E mesmo que essa criança morra ainda no útero da mãe, por causas naturais, ou morra nos primeiros anos da sua infância, isso faz parte, ouvintes, do projeto da própria alma. E como nós vimos aqui o exemplo que Lidbita deu, aquela criança pode morrer na tenra idade e pode se reencarnar ainda na mesma família quando a mesma mãe se engravidar no futuro, pode ser a mesma criança que está ali voltando. E há uma série muito grande de investigações, de livros que relatam exatamente isso, ouvintes, quando realmente se mostra crianças que têm memória imediata da sua vida passada, que não foi há muito tempo atrás, e quando não nascem na mesma família, nascem em famílias próximas, mas elas têm saudades dos seus parentes, do local onde elas moravam, e normalmente elas relatam o conhecimento desse passado. Então, nós não devemos, ouvintes, e obviamente que é muito duro se perder uma criança na família, mas que seja por causas naturais, e nunca, ouvintes, por meio do aborto, que é uma coisa que aumenta a vida astral da mãe após a morte. É o grande castigo kármico que a mãe vai ter após a sua morte, por ter abortado, ter a sua energia astral acrescentada. Então, aquela pessoa que ia passar 10, 20 anos no astral, acaba passando 30, 40, porque aquela energia que se não desenvolveu corretamente em um corpo e não saiu dali pela maternidade, pelo nascimento correto da criança, vai gerar uma energia que vai aprisionar a mãe durante muito mais tempo no astral. Então vocês imaginem aquelas mães que abortaram diversas vezes, o crime que elas estão cometendo contra aquelas almas que estão voltando e quanto ela está se prejudicando a si mesma. E as crianças que desencarnam em tenra idade,
elas tendem a voltar muito rapidamente. E com isso, nós não devemos nos preocupar. Mas vamos continuar com esse tema no nosso segundo bloco, ouvintes, e vamos ter aqui respondida por Leadbeater a uma pergunta que, por mais estranha que possa soar, sempre é feita. Continuam as crianças a crescer depois da morte? Vamos responder isso no nosso segundo bloco, ouvintes. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo e você que está me ouvindo aí na Levir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na loja esotérica virtual. E esperamos vocês como os nossos associados. Se você tem condições, nos apoiem, ouvintes, se associem na Levir e venham apoiar esta e outras iniciativas que estão na internet, auxiliando aí e melhorando a qualidade de vida da nossa audiência. Vamos ao intervalinho, não percam, ouvintes, voltaremos já. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da loja esotérica virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade aos nossos estudos do livro O que há além da morte, do grande ocultista Charles Webster Leadbeater, que faleceu no ano de 1934, mas a sua obra de mais de 50 livros permanece conosco, sendo muito útil, pois Leadbeater foi um grande iniciado da grande fraternidade branca, um grande discípulo do mestre Kuthumi e um grande teósofo que trabalhou intensamente, incansavelmente pela expansão das pesquisas e do conhecimento teosófico, que é a grande filosofia que professam os mestres da grande fraternidade da sabedoria e da compaixão.
e é com muita satisfação que nós estamos levando para vocês aí os temas desse livro O que há além da morte, que foi editado pela Editora Pensamento há alguns anos atrás. Se encontra esgotado, mas eu acredito que possa ser encontrado em muitos sebos aí pelo país, e se não pessoalmente pelo site estantevirtual.com.br, eu creio que vocês encontrarão aí cópias desse livro para vocês adquirirem. Mas vamos continuar aqui o nosso tema, ouvintes, da vida das crianças após a morte. Falamos sobre a questão das mortes prematuras. Agora vamos falar sobre a vida astral das crianças. E nos diz aqui o Leadbeater a esse respeito. Outro fato que também não devemos esquecer é que a vida comum das crianças no mundo astral é de extrema felicidade. A alma que se desprende, aliás, de seu corpo físico com alguns meses de idade, não se acostumou a esse e a demais veículos inferiores, e assim a curta existência que tenha nos mundos astral e mental lhe será praticamente inconsciente. Mas as crianças que tenham tido alguns anos de vida, quando já é capaz de gozos e prazeres inocentes, encontrará plenamente ali no mundo astral as coisas que desejar. A população infantil do mundo astral é vasta e feliz, a ponto de nenhum de seus membros sentir o tempo passar. As almas bondosas que amaram seus filhos continuam a amá-los ali, embora as crianças já não tenham corpo físico, e acompanham-nas em seus brinquedos, em suas brincadeiras, ou em adverti-las a evitar aproximarem de quadros pouco agradáveis do mundo astral. E, com certeza, ouvintes, como o mundo astral realmente tem essa característica, é um mundo de intensa fantasia, onde o desejo, o sentimento se torna realidade. As crianças tendem, quando no plano astral, a se deleitarem bastante. E há sempre auxiliares invisíveis que estão com elas, e quando os pais, os parentes estão dormindo e estão projetados no astral, rapidamente eles vêm para perto das suas crianças e com elas conversam, com elas têm as suas brincadeiras, como disse o Leadbeater. Então, a vida após a morte para as crianças não é nada triste, muito pelo contrário, é uma vida alegre e feliz. E sabemos que muitos são as crianças que gostam apaixonadamente de se imaginar heróis de feitos maravilhosos na história e na ficção. Mas a criança que no plano físico personifique Robinson Crusoe, ou Aladim, ou Ricardo Coração de Leão, tem que fingir bastante e fechar os olhos a numerosas incongruências. Não é, pois, difícil imaginarmos o intenso deleite das crianças ao notar que em sua nova e gloriosa vida, seus pensamentos amoldam a matéria de seu próprio corpo e criam cenários, podendo assim assumir a exata aparência do herói que ela deseja personificar e tornar-se assim, então, tornando-se seus heróis, como Jasão no comando de Argos, ou Perseu com seus maravilhosos sapatos alados, e ser visto como tais por seus companheiros. É uma verdadeira terra do nunca, ouvintes, onde aqueles voos, aqueles passeios, né, no céu e na terra imaginária, no plano astral após a morte, isso é uma verdade para as crianças e também para os adultos que tiverem realmente a liberdade, a licença poética de se permitir imaginar, serem livres
podem realmente aproveitar muito essas características do plano astral. Sabemos também quão incansáveis são as crianças em formular perguntas e quão ansiosas são por compreender tudo plenamente. Aqui no plano físico, sua insistência nos embaraça, por acharmos difícil dar-lhes uma resposta clara e compreensível. No plano astral é muito mais fácil dar-lhes respostas satisfatórias, pois em muitos exemplos se pode criar prontamente, com a energia mental, uma imagem do objeto em vista, e assim mostrá-lo ao vivo em vez de simplesmente descrevê-lo. Esta demonstração visual deleita intensamente as crianças, que se sentem plenamente satisfeitas em sua curiosidade por informações. E também, vocês podem imaginar, né, não só um deleite para as crianças, mas os adultos também que tiverem, como tem aqui na Terra, uma imaginação fértil, podem fazer então surgir à sua frente, moldando a matéria astral, os mais diversos tipos de imagem, né? É o paraíso para os oradores, para os professores, para os instrutores que querem explicar alguma coisa, transmitir um conhecimento. No plano astral isso é muito facilitado. Mas talvez pense alguém que, apesar dessas alegrias, não deixam de estar amarguradas pela dor de não verem estas crianças, os seus pais e demais pessoas queridas, e mesmo aos animais domésticos que amaram na terra. Mas quem assim cogite não tem em conta as verdadeiras condições da vida astral. Convém recordar que, embora nos tolha o sentimento de havermos perdido nossos parentes e amigos, não têm as crianças a menor ideia de tal perda, pois permanecem perto de nós e veem nosso corpo astral, com a única diferença que tratam conosco durante a noite e não durante o dia, pois durante a noite é que nós repousamos o nosso corpo e ficamos ativos no plano astral. É nesse momento que nós então conversamos com essas crianças que recém faleceram, mas que a tendência é que elas permaneçam nos arredores das casas ou das pessoas aonde elas habitaram. Enquanto estamos despertos, as crianças então veem também o nosso corpo astral, mas nós não somos conscientes nem responsivos ao seu mundo. Quando nossos corpos físicos adormecem, acordamos no mundo das crianças que estão no plano astral, e com elas falamos como antigamente, de sorte que a única diferença real é que nossa noite se tornou dia para elas quando nos encontram e conosco falam, ao passo que nosso dia lhes parece uma noite, durante a qual estamos temporariamente separados delas, tal qual os amigos sempre se separam quando se recolhem à noite aos seus dormitórios. Assim, as crianças jamais acham falta de seu pai ou da sua mãe, de seus amiguinhos ou animais de estimação, que durante o sono estão sempre em sua companhia, como antes, e mesmo estão em relações, mais íntimas e atraentes por descobrirem muito mais da natureza de todos eles e os conhecerem melhor do que antes. E podemos estar certos de que durante o dia elas estão cheias de novos companheiros e de divertimentos e amigos adultos que velam solicitamente por elas e suas necessidades, tornando-as intensamente felizes. E isso é um consolo, né, para aqueles que tiveram a fatalidade de perderem crianças na sua família, mas, ouvintes, deve ser principalmente um conhecimento que nós temos que ter em mente, que a vida continua após a morte e que nós também um dia participaremos
dessa vida, e se nós já estivermos informados a esse respeito, será muito melhor para que nós sejamos, então, trabalhadores lá no plano astral, como auxiliares invisíveis, pois conhecimento, ouvintes, é poder. E esse nosso conhecimento prévio que nós estamos passando aqui, aqueles que estão lendo esse livro, que já o leram e que estão considerando a vida após a morte, estarão muito mais preparados, muito melhor preparados para serem trabalhadores reais da vida, quando não mais nós estivermos investidos aqui desse veículo de carne. Mas então o Vintes Leadbeater vai responder agora aquela indagação que nós deixamos no ar quando nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Continuam as crianças a crescer depois da morte? Vamos ver aqui a resposta de Leadbeater. É frequente nos perguntarem se as crianças continuam seu crescimento na vida astral depois da morte. Nossos amigos espíritas não alimentam dúvidas a esse respeito e aduzem numerosos exemplos de crianças que, anos depois de mortas, apareceram a seus pais tão mudadas que estes não as reconheceram. Mas nós, os teósofos, sabemos que a alma que abandonou um corpo infantil se reencarna dentro de um período relativamente curto, e então nos inclinamos mais a receber com incredulidade tais informações de que as crianças continuam crescendo, por serem inteiramente errôneas. Como já mencionamos, não devemos esquecer o fato de que qualquer entidade astral pode moldar à vontade um veículo para si e aparecer ao trem como bem entender. Disso resulta que as crianças mortas há tempo suficiente para se imaginarem o que desejariam ser quando crescidas, podem mostrar-se como tais em seu pensamento e assim crescer com grande rapidez. Nestas condições, seu corpo astral apareceria segundo a sua concepção, e se fossem auxiliadas a materializá-lo, exibiriam o fenômeno do crescimento a seus admirados amigos. No entanto, tal crescimento é apenas aparente e jamais corresponde ao crescimento natural do corpo físico e também, naturalmente, ao desenvolvimento psicológico, não é, ouvintes? Devemos também acrescentar. Mas isso é uma característica também do astral. Você não precisa ficar com a mesma aparência que você tinha aqui na Terra, e obviamente que as pessoas idosas tendem a se modificar para se mostrarem mais jovens. Aquelas que tinham imperfeições corrigem as imperfeições no seu corpo, na sua imagem. Há aqueles que preferem se mostrar às outras pessoas com uma identidade completamente diferente, porque no plano astral, ouvintes, nós não estamos limitados pela genética ou pela hereditariedade ou o que quer que seja. A aparência do nosso corpo no plano astral terá relação direta com aquilo que nós estivermos vibrando, com o grau da nossa consciência e da maneira que nós queremos expressar a nossa aparência. Então nós poderemos nos mostrar mais belos, mais jovens, e as crianças que assim o quiserem podem também se mostrar mais crescidas, mais desenvolvidas. Mas isso tem a ver mais com a característica do plano astral do que propriamente com um crescimento cronológico como vai acontecendo aqui no plano físico com as crianças. E Leadbeater aqui acrescenta: convém lembrar que a maior parte da matéria astral que compõe o veículo humano naquele plano toma a exata forma do corpo físico, por ser atraída pela matéria mais densa. O nosso hábito de manter a forma física
depois da morte, né? É assim repetida naquela matéria astral. E mesmo depois do seu completo afastamento do corpo físico. Então, o corpo astral continuará a conservar a mesma aparência por muitos anos. Mas, pela força do pensamento, pode um homem alterar a forma adquirida, enquanto atue na matéria astral. Mas, ao deixar de atuar, recobrará a anterior forma habitual. À medida que o corpo físico cresce, o astral vai se adaptando às suas variações naturais. Mas, como morto o corpo físico está, não dispõe o astral de ocasiões de adaptação. Sua forma peculiar é a que na ocasião da morte o físico conserva e que ele recobra quando o poder de pensamento deixa de alterar a sua configuração e tamanho. Não há, portanto, dúvida de que o anelo de uma criança de chegar a ser homem determine o aparente crescimento do seu corpo nas materializações que tem se observado, de crianças anos depois de sua morte. E Lidbiter continua falando aqui sobre uma simulação dessa modificação da forma astral. Há casos em que as entidades astrais, animadas de boa intenção, simularam a aparência do filho morto para consolar seus pais. Certa ocasião, perguntei a uma dessas entidades por que simulava a presença da criança. E respondeu-me que em vida havia sido noivo de uma mãe que chorava seu filho, e que apesar de haver ela se casado com outro, continuava amando-a como sempre, e que, como a alma do menino não se achava mais no plano astral, ou talvez já houvesse reencarnado, quis simular a presença da criança para acalmar a amarga dor da mãe, sem temer as consequências de sua ação. Com este fim, se revestiu, por um esforço de vontade, da forma que supôs usasse o menino em vida, e deste modo ele aparecia à mãe nas sessões espíritas, infundindo-lhe ânimo e consolo. Só ele poderia sofrer as consequências de sua ação, mas não era provável que Deus julgasse severamente o engano ante a nobreza da intenção, pois, segundo ele comentava, abre aspas, seria humanitário vê-la sofrer quando com uma mentira tão inocente estava em minhas mãos acalmar-lhe a dor? Fecha aspas. Algo patético havia nesta atitude de abnegação, e conquanto não me fosse possível aprovar tal procedimento, também me falecia autoridade para condená-lo. Não são raros os casos de simulação determinada por motivos justificáveis, e em todos eles foi alterada a estatura da entidade. Alguns espíritas opinam que as almas das crianças mortas ao nascerem têm aparecido também nas sessões como se continuassem crescendo no outro mundo. Torna-se evidente para os estudantes de teosofia que estes casos só podem ser uma simulação como essa que nós acabamos de apresentar. Ante o fato de que no caso da criança recém-nascida não há ainda a alma plenamente conectada ali com o corpo, pois a alma humana só toma posse definitiva do corpo físico por volta dos 7 anos de idade, Então, noutros termos, o corpo físico nunca respirou o alento de vida, justamente porque não havia a alma preparada no momento para utilizá-lo. E isso também nos lança, ouvintes, a questão da grande mutabilidade do plano astral, ou seja, uma pessoa que está de posse e do conhecimento do que é o plano astral pode aparecer a outra com qualquer forma, com qualquer configuração e criar paisagens a seu bel prazer.
Então é por isso mesmo, ouvintes, que o plano astral, aonde nós estaremos depois dessa nossa morte física, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, impreterivelmente, o plano astral, ouvintes, é o plano realmente da mentira. Ali, o mentiroso, ouvintes, encontra todo o arsenal para se modificar, se transfigurar, se travestir, se fantasiar e se decorar da maneira como bem entender e se apresentar como outra pessoa. E não são raros os casos de pessoas que nas sessões espíritas ou então quando estão projetadas no plano astral encontram com seres que se dizem gurus, mestres, santos, extraterrestres, né? A moda agora no plano astral é dizer que é extraterrestre, que é comandante da frota X ou Y ou Z, da galáxia sabe-se lá qual, do planeta não sei o que está em volta da estrela não sei qual, e isso, ouvintes, causa realmente uma certa perturbação nas pessoas, pois elas não perceberam ainda como no plano astral as pessoas podem falar o que quiserem e mostrarem o que elas quiserem. E é preciso praticamente um infinito discernimento, ouvintes, para separar o joio do trigo do que as pessoas falam ou como elas se apresentam ali no astral. Mas Leadbeater vai arrematar esse capítulo aqui falando do consolo infinito, falando desse caso do homem que se apresentava como a criança para a mãe que tinha perdido seu filho. Nesse caso, como em tantos outros, é infinitamente consolador o conhecimento proporcionado pelas doutrinas esotéricas ou teosóficas. A morte dos filhos não há de entristecer o coração dos pais, pois, conquanto lhes esteja sempre presente a perda sofrida no plano físico, né, pela ausência, né, do filho aqui, a dor por ela causada não é tão forte para o teósofo. E isso eu posso, ouvintes, dar testemunho. Todos esses estudos nos dão uma força muito grande quando chega aquele momento derradeiro da morte dos nossos entes queridos, pois nós teremos já um cabedal de conhecimento. A morte é sempre uma coisa muito forte, ouvintes, uma emoção que vai fundo, mas ter conhecimento sobre ela e o que vai suceder à pessoa no mundo espiritual nos dá fortaleza para suportar tudo que sobrevém. Então, ao passar por tal prova, o indivíduo que sabe, compreende então que o filho amado se desprendeu do corpo físico para renascer em condições mais favoráveis ao seu progresso. Este é um de tantos exemplos em que a investigação nos demonstrou que todas as coisas, embora aparentemente as mais nocivas, se encaminham diretamente para o bem, e que, quando acusamos a natureza de negligente, a deficiência está, na verdade, em nossa ignorância e jamais no plano divino. E finaliza aqui o 14º capítulo de Leadbeater com o pequeno poema, com o qual também nós encerramos o nosso programa de hoje, ouvintes, que nos diz o seguinte: fazendo ou desfazendo, tudo ela corrige. O que é de sua lavra está melhor que antes. E lentamente cresce o modelo que ela tece entre seus ágeis dedos. Tal é a lei propulsora da evolução, que ninguém pode jamais evitar nem desviar. Seu motivo é amor, sua meta, paz e culminância perenes. Obedecei-a. Esta é, ouvintes, a nossa contribuição para a cultura espiritual dos nossos ouvintes, nesta noite em que estamos aqui transmitindo para vocês.
mais esse programa Lux Esotérica, com temas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. Falamos hoje da vida das crianças após a morte. E vamos, com vocês, ouvintes, encerrar mais esse programa, convidando a todos para um momento de interiorização. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais buscar a nossa natureza divina brilhando no centro dos nossos corações. E vamos procurar, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina, essa luz esotérica que brilha aí no coração de vocês, brilhe cada vez mais intensamente toda vez que nós a invocarmos. Nosso programa termina aqui, mas deixaremos vocês com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, e enviamos a toda a nossa audiência que está ao vivo conosco nosso melhor voto de um ótimo final de noite, um bom descanso. E você que está me ouvindo a qualquer hora aí do dia, da noite, da madrugada, no futuro, sabe-se lá daqui a quantos anos esse programa ainda estará ecoando aí no éter. Para todos vocês, ouvintes, enviamos o nosso fraterno, nosso caloroso fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, para toda a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.